Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal Capoeira Pedagógica. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, conhecido no meio da capoeira como Professor Paradinha. Vamos dar início a mais uma sessão de resenhas e de estudos. Desta vez eu trago para vocês a obra Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência. Essa obra é do Hélio Campos, conhecido no meio da capoeira como Mestre Xarel. É uma obra excepcional, uma obra que trata da história do Brasil, trata da história dos negros afrodescendentes. É uma obra que trata da capoeira em geral, adentra no mundo da capoeira regional, fala da estreita relação de Mestre Bimba com a universidade, fala da capoeira na universidade. Então é uma verdadeira aula de história do Brasil, é uma verdadeira aula da história da capoeira e em particular da história da capoeira regional. Para completar, essa obra ela é também uma verdadeira aula de metodologia. Mestre Xarel apresenta no final da obra a sua tese de doutorado. Então, além de tudo isso, essa obra é verdadeiramente uma aula de metodologia científica que será muito útil para você que está pensando em fazer seu TCC, sua dissertação, sua monografia de especialização ou sua tese de doutorado. Aprendi muito com essa obra, foi uma obra que me esclareceu bastante num processo que eu estou agora para apresentar um projeto para o doutorado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então esta obra, com certeza absoluta, me ajudou muito a sistematizar o meu projeto. Espero que eu consiga êxito, Essa obra me ajudou muito, com certeza absoluta, na formatação do projeto, na definição do tema, em todas as partes. E eu trago isso para vocês. No último vídeo nós vamos tratar da tese de doutorado do Mestre Xarel. Essa obra foi adquirida na loja iCapoeira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser livros de capoeira a preços acessíveis, preços justos, procure esta loja que vocês com certeza vão sair satisfeitos. Espero que vocês gostem, é uma trajetória longa de 7 vídeos, mas que vale a pena cada minuto assistido. Axé! Olá, vamos dar início então ao estudo da obra Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência. Uma obra de 2001, pela editora da Universidade Federal da Bahia, cujo autor é Hélio Campos, Mestre Xarel. Essa é a parte 1 de 8 vídeos, esse é o primeiro. Então, corrigindo a informação anterior, não serão 7 vídeos, serão 8 vídeos. E esses 8 vídeos, eles se justificam por causa da obra. A obra é muito extensa, a obra é densa, a obra traz informações relevantes sobre diversas fases, da chegada do negro aqui no Brasil até a capoeira, onde ela se encontra hoje nas universidades. Então, por isso que se justifica esses 8 vídeos. Acione o sininho, deixa ali o alerta, para quando os novos vídeos forem surgindo, para você receber, para você não perder nenhuma parte. Siga que, com certeza absoluta, essas informações vão aumentar o seu capital intelectual, vão aumentar o seu capital cultural, tanto no quesito de história geral, história do Brasil, quanto nos conhecimentos acerca da capoeira. Conhecimento e movimento. Vamos em frente. Sobre o autor, então, quem é o autor do livro? Quem é o autor da obra Capoeira na Universidade? Hélio José Bastos Carneiro de Campos, Hélio Campos, Mestre Xarel, soteropolitano, nasceu em Salvador em 1947. Graduou-se em Educação Física pela Universidade Católica de Salvador. Foi aluno de Mestre Bimba, turma de 1967, e fundou a Associação Ginga Capoeira em 1972. Logicamente, o currículo do mestre não se resume a esses itens, Aqui na contracapa do livro, nós temos aqui todo o currículo do mestre. O mestre é doutor e livre-docente em Educação Física nos Estados Unidos. Atualmente é professor titular da Escola Superior de Educação Física na Universidade Católica de Salvador. É professor adjunto da Universidade Federal da Bahia.
É um escritor já consagrado no meio da capoeira. Nós vamos apresentar aqui algumas obras dele. Então, se trata daquilo que eu chamo de intelectual da capoeira. Daquele que, além de estar no chão das rodas, frequentando eventos, participa de eventos científicos, participa de bancas de defesa de dissertações, de trabalhos de conclusão de cursos, defesa de doutorado. Então, com certeza absoluta, é um autor que tem muito a contribuir para a nossa arte e nós vamos aqui nos dedicar 8 vídeos explorando o máximo essa obra e fazendo com que você tenha interesse em adquirir o livro e para que você possa não só ter o livro para você, mas passar para os seus alunos, passar para os companheiros, montar grupos de estudo e engrandecer o seu cabedal intelectual na área que você treina, na área que você domina, que é a capoeira. Capoeira, conhecimento e movimento. Então essas aqui são algumas obras do autor, do mestre Xarel. Capoeira Regional e a Escola de Mestre Bimba. Negaça 45 anos, é uma compilação de diversos artigos de diversos mestres e pesquisadores da área. Capoeira na Escola. O livro Capoeira Regional, a Escola de Mestre Bimba, é o mais novo desses 3 e possivelmente o mais completo, que retrata o Centro da Cultura Física Regional, CCFR. Então, são obras de um autor que se debruça sobre a pesquisa, que se debruça sobre a história da capoeira e o que é mais importante, não guarda para si, ele produz conhecimento, produz obras que nos permitem ter acesso a todas essas informações. Características da obra. Número de páginas, 184 páginas, ano de publicação nós já falamos, 2001. Prefácio do professor doutor Edivaldo Boaventura, da Universidade Federal da Bahia. Tem a apresentação de mestre Carlos Sena, ex-discípulo de mestre Bimba, criador da capoeira estilizada, a capoeira conhecida como Senavox. Riquíssimas referências bibliográficas. Ao final do livro você encontra diversas fontes que o mestre usou para fazer essa obra. Diversas ilustrações do campo pessoal, da formatura dele, do recebimento do lenço, rodas na Universidade Federal da Bahia, muito rico em ilustrações. E no final, como eu falei, ele traz o resultado da sua tese de doutorado, que é uma verdadeira aula de metodologia científica que vai ser útil para você que está pesquisando o seu TCC ou a sua monografia, o seu curso de especialização, mestrado, doutorado. Você que está querendo pesquisar, essa obra é primordial para você. Vale a pena adquirir, vale a pena tê-la no seu acervo e vale a pena consultá-la sempre que você tenha alguma dúvida. Como é uma obra acadêmica, apesar da linguagem ser acessível ao público em geral, é uma obra acadêmica. Então ela tem um problema, ela tem um pilar, ela tem um centro, ela tem uma questão que incomodou o autor. E o fez mergulhar no universo da capoeira para responder. Qual é a sua questão? Qual o seu problema? Como a capoeira conquistou o espaço universitário, considerado nobre e conservador e frequentado pela elite produtora do conhecimento científico? Como a capoeira surgiu lá nas senzalas, como que ela se transformou, como que ela veio saindo das senzalas, indo para os quilombos, no início do século XIX, perseguida, repressão policial, como que a capoeira consegue adentrar no nicho dos pesquisadores, no nicho universitário. Isso inquietava o autor e ele foi buscar responder, porque ele, além de capoeirista, ele é professor universitário, ele está no meio, ele sobreviveu a isso, ele buscou compreender, ele lutou, ele participou nesse processo de reafirmação da capoeira enquanto uma disciplina universitária, e é isso que ele nos apresenta nesta obra. A trajetória da escravidão. Eu vou apresentar algumas fotos. Quando essas fotos não forem do livro, eu aviso. Essa aí eu tirei da internet. Então, a trajetória da escravidão. Então, para você falar de capoeira, você tem que fazer essa digressão histórica. Você tem que ir lá nos primórdios e tratar
de quando os negros chegaram aqui. A partir daí você evoluir até chegar na capoeira, na universidade, que é o caso deste livro. Areias, em 1983, na sua obra, ele diz o seguinte: eram os negros tirados do seu habitat natural, colocados nos porões dos navios e levados para os novos horizontes recém-descobertos pelas grandes potências europeias da época. Está falando aqui da grande expansão marítima, da grande expansão comercial e da exploração de novas terras e dos processos de colonização. Chegando à nova terra, eram repartidos entre os senhores, marcados a ferro em brasa como gado e empilhados em sua nova moradia, as prisões infectadas das senzalas. Então é importante fazermos esta configuração de como se deu a chegada do negro em território brasileiro. Ainda falando da escravidão no Brasil, olha que interessante, a expectativa de vida dos... Interessante e triste, na verdade. A expectativa média de vida dos escravos, porém, girava por volta de 7 anos, devido à precariedade das moradias e da exígua alimentação, da escassa alimentação, da precariedade da alimentação, da falta de alimentação. Então é disso que se trata. Ao chegar no Brasil, os negros escravos eram desembarcados nos portos, pagando impostos como qualquer outra mercadoria. Em seguida, ficavam expostos à venda nos mercados, onde os senhores e senhoras os examinavam, escolhendo de acordo com o ofício e serviços a que seriam submetidos. Nessa escolha, tinha-se preferência por determinado tipo físico, aspecto de saúde, até da região de onde vinham. Então, nós temos que ter em mente que os negros que vieram não eram escravos nas suas terras de origem. Eles eram homens livres, reis, rainhas, autoridades, diversas profissões, diversos status. As suas terras foram expropriadas e eles feitos escravos e trazidos para diversas partes, e entre elas aqui no Brasil. Então é interessante nós compreendermos isso. Não se trata de escravo de lá que nós pegamos e trouxemos para cá. Não. Eram pessoas das diversas camadas sociais, diversos status sociais, e isso trouxe uma riqueza cultural muito grande para nós. Olha o que eu falei anteriormente. Os negros eram usados nos mais diversos tipos de serviços: plantadores, roceiros, semeadores, moedores de cana, vaqueiros, remeiros, mineiros, artífices, pescadores, lavradores, candeeiros, marceneiros, pedreiros, olheiros e ferreiros. Eram domésticos, pajens, cuidavam das crianças, guarda-costas, capangas, capatazes, feitores, capitães do mato e até carrascos dos seus próprios irmãos, ou seja, de outros negros. Trago aqui uma fonte de uma negra, uma foto de uma negra amamentando uma criança branca, as amas de leite. Tirei da internet, a fonte está aí para vocês conferirem. Influência da cultura negra. Com os escravos participando ativamente da sociedade, foram aos poucos incutindo, disseminando a sua cultura. Os folguetos, as danças culinárias, crenças, capoeira, maculelê, candomblé, ou seja, a influência negra ela está presente em todas as esferas culturais da sociedade brasileira. Então perguntamos hoje, o que seria do Brasil sem o legado do povo africano? E mais importante do que essa pergunta, como que uma sociedade totalmente influenciada pela cultura negra ainda sofre em pleno século XXI do crime de racismo? Como que nós temos ainda a discriminação socio-racial? Como que nós temos brasileiros que discriminam os seus irmãos pela cor da sua pele? Essas questões não estão no livro, mas eu aproveito sempre essas brechas para trazer um pouco de reflexões acerca desta tragédia brasileira que é a questão do racismo em pleno século XXI e que tem que ser combatido veementemente em todas as oportunidades que nós pudermos falar sobre o racismo e
apontar a ferida e cobrar das autoridades competentes um tratamento mais severo para toda pessoa que discrimina o seu irmão pela cor da sua pele. Aqui é uma fotografia que tem no livro, como eu falei, o livro é rico em fotografias, em ilustrações. Aqui está sendo representada pelo Rugendas, o desembarque dos negros nos portos, né? E aí nós tivemos portos no Rio de Janeiro, portos em Pernambuco, em Salvador. E daí eram as alfândegas, onde os negros eram as mercadorias, onde eram cobrados impostos e onde as mercadorias ficavam expostas para a venda. Outra fotografia também representando o comércio de negros, né? Eles ficavam ali à espera dos seus adquirentes, aquelas pessoas que queriam, que tinham interesse em comprá-los, na rua do Valongo. Aqui é uma obra de Debré, uma triste cena do comércio de escravos, onde o senhor de engenho está ali, esperando as mercadorias virem e serem apresentadas para ele poder escolher os melhores lotes, as melhores peças, como eram tratados os negros naquela época. Uma fonte de água, os carregadores de água, de fugendas também. Dizem que tanto nestas filas para se apanhar água, quanto naquelas feiras em que os negros carregavam os cestos na cabeça com galinhas, eram oportunidade que os negros tinham de lutar capoeira, de praticar a capoeira, de brincar, na verdade, fazer uma brincadeira enquanto eles esperavam a fila andar, nada mais cômodo do que praticar aquilo que eles sabiam que era a capoeira. Influência negra na nossa cultura. Na verdade, os negros introduzidos no Brasil pertenciam a diversas etnias e provinham das mais variadas regiões da África. Nós falamos anteriormente, o negro não era escravo, o negro não vinha de uma determinada região, o negro não falava um dialeto, ele vinha de diversas partes, ele participava de diversos status sociais na sua sociedade. Entretanto, haviam fortes pontos em comuns. Apesar dessa diversidade, apesar de na senzala você ter negros oriundos de diversas partes da África, eles tinham algumas coisas em comuns. As suas religiões, os seus costumes, quaisquer que fossem, mantinham profunda relação com certas formas de família e organização clânica, organização dos clãs, estrutura familiar. Fiéis à cultura de seus antepassados, os valores de sua identidade foram transferidos dos mais velhos para os mais novos e aprendidos facilmente pelas crianças. Trata-se aqui da questão da ancestralidade dos valores, dos saberes ancestrais passado de geração em geração. Tudo isso fez com que o negro conseguisse manter viva a sua cultura, conseguisse manter a sua memória, conseguisse sobreviver, conseguisse, através do sincretismo religioso, fazer as suas práticas e os seus rituais religiosos e fazer assim a manutenção da sua ancestralidade que tanto influenciou e influencia a sociedade brasileira até os dias de hoje. São valores de uma identidade coletiva que faz parte de uma herança comum como padrão de comportamento. Padrão este que está contido no pensamento simbólico e nas ações e que quase todos os aspectos das suas atividades cotidianas, ressaltando com mais profundidade nas comunidades do candomblé. Então o negro ele influenciou na cultura brasileira de uma forma geral, na culinária brasileira, nas nossas práticas religiosas. Está presente, o sincretismo religioso está presente hoje em todas as denominações religiosas. Nós tivemos a influência da religiosidade negra na nossa matriz religiosa do Brasil, em todos os aspectos, em todas as esferas. Então, a cultura negra, a excelência da cultura negra, o sincretismo religioso, a resistência negra está presente na nossa cultura, faz parte da nossa cultura, está arraigado na nossa sociedade. Na próxima resenha, no próximo estudo dirigido, nós vamos ver as origens e evolução da capoeira.
Até aqui nós tivemos uma digressão histórica, né, da chegada do negro, como eles eram tratados, até a parte da capoeira. Agora nós vamos ver o negro na capoeira e as origens e a evolução da capoeira. Deixo aqui uma reflexão para nós. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Edmund Burke, grande historiador. Então é isso. Conhecimento e movimento. Vamos em frente, que aqui tem.